Estamos de volta com o Jornal das 6 e a gente acompanha agora as informações de segurança pública registradas neste final de semana em Ijuí e também na região. As péssimas condições de trafegabilidade da ERS 155 em um trecho de 80 quilômetros da BR 285 em Ijuí até o trevo de acesso à Palmeira das Missões em Santo Augusto fez com que a comunidade da região celeiro se mobilizasse para um protesto que teve como objetivo chamar a atenção do governo do estado. O protesto aconteceu na última sexta-feira. De acordo com o prefeito de Santo Augusto, José Luiz Andrigueto, todos os dias, cerca de 500 estudantes passam pelo trecho que não tem condições de receber tráfego pesado. O comandante da Polícia Rodoviária Estadual de Santo Augusto, Sargento Oliveira, disse que todo mês é feito um levantamento pelo grupo rodoviário sobre a situação da estrada e os dados são repassados ao DAER. Somente nos últimos 4 anos, 133 acidentes foram registrados na área de jurisdição da Polícia Rodoviária Estadual de Santo Augusto. Por dia, mais de 12 mil veículos cruzam pela rodovia. E alguns dias atrás, nós noticiamos aqui no Jornal das 6 sobre um homem que caiu de um prédio no bairro Burtete. Rodrigo Oliveira da Rosa, de 23 anos, acabou falecendo neste final de semana. Ele bateu a cabeça na queda do primeiro andar do prédio no domingo, dia 6 de julho. Ele era natural de Condor e trabalhava com uma empreiteira aqui de Ijuí. Um grave acidente de trânsito aconteceu neste domingo na Avenida 21 de Abril. Um acidente de trânsito ocorrido por volta das 4h30 deste domingo, dia 20, na Avenida 21 de Abril, no centro de Ijuí, deixou o jovem Adrian Julian Correia da Silva, de 23 anos, com lesões graves. Ele está na UTI do Hospital de Caridade de Ijuí. De acordo com a Brigada Militar, o jovem trafegava de motocicleta pela avenida em direção à antiga rodoviária, quando bateu de frente com o automóvel Gol de Cruz Alta. O carro, dirigido por Maria Marluce Paulos, ingressou na preferencial pela Avenida Pinheiro Machado. A motorista disse não ter visto a aproximação da moto da vítima. Adrião foi socorrido pelo SAMU e internado com lesões graves, principalmente na cabeça. E teve mais um motociclista ferido neste final de semana. Marcos Oliveira da Silva, de 30 anos, trafegava pela Avenida Alfredo Steglich, no sentido bairro São José Centro, quando perdeu o controle da moto, bateu no canteiro central da avenida e caiu. Ele sofreu apenas lesões leves, foi medicado e liberado. E neste sábado, um idoso foi baleado por motociclistas armados durante um assalto aqui em Ijuí. O idoso Ernesto de Oliveira Machado, de 62 anos, foi baleado no início da noite deste sábado em um assalto cometido por um motociclista. Ele estava na copa da sede do bairro Erval, fechando o caixa de um baile da terceira idade, quando o bandido chegou armado e exigiu o dinheiro. Ernesto teria dito que não tinha dinheiro, segundo uma senhora que o acompanhava. Irritado, o criminoso atirou contra a vítima e acertou a perna esquerda do idoso. O assaltante fugiu em uma motocicleta que havia deixado na rua, levando cerca de R$2.000. O idoso se arrastou até a porta principal da sede, de onde foi socorrido por bombeiros e levado ao pronto-socorro do Hospital de Caridade de Ijuí. E na tarde desta segunda-feira, o pelotão de operações especiais de Ijuí prendeu 3 homens com agrotóxicos contrabandeados e veículo clonado. O pelotão de operações especiais e serviço de inteligência da Brigada Militar de Ijuí prendeu na tarde de segunda-feira 3 homens, entre eles 2 detentos do regime semiaberto de Santo Ângelo, na apreensão de 2 veículos, um deles clonado, e cerca de 2.000 litros de agrotóxicos de origem uruguaia. Os PMs receberam denúncia de que os produtos seriam entregues na empresa Escorel Comércio de Cereais e Rações, no bairro 15 de Novembro, onde os suspeitos foram abordados. Foram presos os detentos do regime semiaberto de Santo Ângelo, Flávio Pereira Garcia, de 35 anos, e Delmar Borchardt Ribeiro, de 49 anos. Também foi preso o responsável pela empresa, Deuclésio Rudimar Eck. Delmar e Flávio foram flagrados em 2 veículos, uma caminhonete Montana, emplacada em Florianópolis, roubada e clonada, e um Fiesta de Santo Ângelo, carregados de agrotóxicos contrabandeados. Os detidos e os produtos foram encaminhados à delegacia de polícia. Os detentos, que deveriam estar trabalhando em Santo Ângelo, foram autuados em flagrante juntamente com o responsável pela empresa de Ijuí.
O trio foi indiciado pelos crimes de receptação, associação criminosa, contrabando e descaminho e adulteração de veículo automotor. Todos foram encaminhados à penitenciária modulada de Ijuí. E agora uma informação de esporte. Depois de um cenário não muito agradável para os brasileiros, foi hora da CBF mudar de estratégias dentro e também fora de campo. A oportunidade de inovação foi dada a um ijuiense. Dunga é o novo técnico da equipe. A seleção brasileira conta novamente com um técnico ijuiense. O ex-jogador Dunga, que dirigiu a equipe na Copa do Mundo de 2010, foi o novo escolhido para liderar o time. O anúncio oficial foi feito hoje, terça-feira, na sede da CBF no Rio de Janeiro. A escolha aconteceu entre o presidente da entidade, José Maria Marim, seu sucessor eleito, Marco Polo Del Nero, e o novo coordenador técnico, Gilmar Rinaldi. Dunga vai substituir Luiz Felipe Scolari, que não teve contrato renovado após as derrotas da seleção na Copa disputada no Brasil. Com o retorno de Dunga, a seleção brasileira mantém uma sequência de técnicos gaúchos no comando que dura desde 2006, na primeira passagem do ex-jogador. Mano Menezes, entre 2010 e 2012, e Felipão, entre 2013 e 2014, foram os outros representantes do Rio Grande do Sul à frente da equipe canarinho no período. O último treinador que não nasceu no estado a estar à frente do Brasil foi o carioca Carlos Alberto Parreira, que trabalhou de 2013 a 2006. Vamos saber agora como fica o tempo para os próximos dias? Confira a previsão do tempo. Uma frente fria avança e favorece a formação de muitas nuvens sobre a região, o que traz chuva ao município de Ijuí. A chuva deve começar nesta quarta-feira, quando devem ser registrados cerca de 40 milímetros. O tempo fechado segue também durante a quinta-feira, mas apesar do dia ficar nublado, somente cerca de 4 milímetros devem ser registrados. Na sexta, uma forte massa de ar seco de origem polar predomina e garante um dia de sol e com temperaturas baixas em toda a região. Em Ijuí, há risco de geada ao amanhecer. Na quarta-feira, a temperatura em Ijuí deve ficar com mínima de 17 e máxima de 20 graus. Quinta-feira, mínima de 9 e máxima de 16. E sexta-feira, a mínima deve ser de 5 e máxima de 14 graus. E a gente encerra o Jornal das 6 de hoje com uma matéria especial para quem ama animais de estimação. Eles podem trazer diversos benefícios, não apenas para o seu dono, mas para toda a família. De acordo com um estudo escocês, os pontos positivos de se ter um cachorro em casa são vários. Olha só. Treinei o meu cachorro pra ser um campeão, pra ganhar a exposição. Dei aquele banho e aparei o pelo pra dar uma boa impressão. Amora, Belinha e Lilica, as 3 crianças da casa. É assim que Dona Geni trata as cachorrinhas, como membros da família Bresciani Vieira. Aposentada, encontra nelas o entretenimento certo para não se sentir sozinha. Com os filhos já crescidos, são as peludinhas que fazem companhia a ela 24 horas por dia. Bem, a companhia, se eles não estão aqui comigo, no caso, circulando, você sente falta, porque você se apega e é um personagem que está dentro de casa. Porque aí você fica conversando, você fica atenta onde estão e é um passatempo teu. A Amora, a mais delicada das 3, recebe cuidados especiais. Por ser a mais nova, com pouco mais de 1 ano, é a mais paparicada pelos filhos de Dona Gessi, George e Felipe. Porém, segundo eles, a atenção e o carinho são divididos entre as 3. Os cachorros são considerados os melhores amigos do homem e agora também rejuvenescedores. Segundo uma pesquisa desenvolvida por uma universidade da Escócia, simplesmente ter um animal de estimação atrasa o relógio biológico, já que a companhia de um pet pode fazer o dono agir como se tivesse 10 anos a menos. Você acaba até esquecendo, se você tem algum probleminha ou está triste, você acaba até esquecendo, porque é o momento que tu está ali parada, tu brinca, tu fala,
E isso faz com que aqueles minutinhos, se prende a eles. De acordo com o estudo, se você tem um animal em casa, o nível de atividade física é equivalente ao de uma pessoa 10 anos mais jovem. Donos de cachorro tendem a se movimentar 12% a mais do que quem não tem um pet em casa. Aumenta a longevidade, né? Porque você tem um cachorro, você tem um pet, você caminha, você se exercita, você tem mais atividades, né? Então diminui os índices de doenças cardíacas, né? Aumentando também os números, o índice de sobrevida, né? De tempo de vida. Além dos benefícios físicos, a companhia de cachorros também faz bem para a saúde mental. Os donos de pets têm níveis menores de depressão e ansiedade. Ficou com vontade de adotar um animalzinho? Veja só as dicas da veterinária Andressa. Nós temos o canil municipal, né? Ele é aberto direto, inclusive no final de semana, não fecha, né? Nos domingos fica aberto até as 4, no sábado também. Então as pessoas podem ir lá adotar seu animalzinho, né? A gente tem também as feiras que a gente faz com frequência na Praça da República, onde a gente doa esses cães do canil, né? Um membro de 4 patas pode fazer toda a diferença, tanto para a sua saúde física como mental. Campeão pra ganhar a exposição. Dei aquele banho e aparei o pelo pra dar uma boa impressão. Fiz um toque na escolinha. Viu só? Muito bacana, e fica a dica então para você que ainda não tem, só passar lá no canil municipal que tem muitos cães precisando de um lar. O Jornal das 6 de hoje termina aqui. Acesse www.tvijuí.com e reveja nossas matérias. Sexta-feira a gente volta mostrando para você o que foi destaque em Ijuí durante a semana. Até lá!